Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e ao longo desse semestre nós vamos ter vários vídeos sobre a temática de nutrição e atividade física. E se vocês gostarem desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre os macronutrientes e espero que vocês gostem. Então, para o desempenho físico ideal, ele exige um cuidadoso balanço dietético dos nutrientes essenciais. E as necessidades calóricas individuais, elas são muito variáveis e vão depender tanto do tamanho da pessoa, do sexo e do esporte que ele pratica. Então, isso é muito individual e depende desses diferentes fatores. A dieta de uma pessoa, ela deve conter um balanço relativo entre carboidratos, que compõem a maior parte dessa dieta, entre 55% a 60%, gorduras, que não deve ultrapassar 30%, sendo que menos de 10% das gorduras consumidas tem que ser as gorduras saturadas, que são as que trazem maiores problemas para a saúde. E as proteínas, que devem ter aí entre 10% e 15% do consumo na nossa dieta. Os carboidratos, eles são classificados como monossacarídeos, que são glicose, frutose e galactose. Os disacarídeos, que incluem a sacarose, que é formado por uma glicose e uma frutose, a maltose, que é formada por duas glicose, e a lactose, que é formada aí pela glicose e galactose. E nós temos aí os polissacarídeos, que são formados por vários desses compostos. E quando em vegetais, nós temos o amido, e nos animais nós temos o glicogênio. As funções aí dos carboidratos no organismo, elas incluem, são fontes importantes de energia. Então, para a obtenção de ATP, vocês lembram que quando a gente se exercita, a gente precisa dessa energia. A presença dos carboidratos regula o metabolismo de gorduras e proteínas. E o sistema nervoso, ele depende aí exclusivamente da energia fornecida pelos carboidratos. O glicogênio muscular e hepático, eles são sintetizados a partir desses carboidratos. Então, o glicogênio muscular, que fica presente lá na musculatura, e glicogênio hepático lá no fígado, eles são importantes vias aí para a gente usar para geração de energia, principalmente se a gente considerar o exercício. As principais aí fontes de carboidratos, elas incluem grãos, as frutas, os vegetais, o leite e os doces concentrados, o açúcar refinado, o xarope, o amido de milho, eles são quase puros de carboidratos. E muitos doces concentrados, como balas, mel, geleias, refrigerantes, eles contêm pouco ou nem outro nutriente além dos carboidratos. Consumo de carboidrato e reserva de glicogênio, O organismo, ele armazena o excesso de carboidrato, sobretudo nos músculos e no fígado, sob a forma de glicogênio. Então, por exemplo, quando a gente consome, um pão, nós consumimos ali o carboidrato, o polissacarídeo, só que quando ele entra no nosso corpo, ele é quebrado em um monossacarídeo, Então, a glicose, para ele poder ser absorvido. E aí, ele vai ser de novo, eu não estou precisando daquela glicose naquele momento, ele vai ser de novo armazenado na forma de um polissacarídeo, que aí seria o glicogênio muscular e o glicogênio hepático.
O consumo aí de carboidrato, ele vai influenciar então diretamente as reservas de glicogênio muscular e a capacidade para treinar e competir em eventos de endurance. Então, é importante esse consumo para que o atleta ele tenha uma capacidade máxima dele. Então, os atletas aí que treinam exaustivamente durante dias sucessivos, eles precisam de uma dieta rica em carboidrato para reduzir aí a sensação de peso e de cansaço que está associada aí à depressão, à queda aí do glicogênio muscular. O glicogênio muscular, ele proporciona aí o substrato energético primário, combustível, durante o exercício anaeróbico. Então vamos relembrar, né? O exercício anaeróbico, ele utiliza principalmente como via de energia, né, a glicose. Então é o combustível primário para me produzir energia. E as reservas corporais, né, de glicogênio muscular e a glicose que vem proveniente do fígado, né, ela também vão contribuir aí para o metabolismo energético nas atividades de tipo endurance mais prolongado, né, que vão fornecer também energia nessas atividades. Agora, em relação aos tipos de carboidrato. Os carboidratos simples, os monossacarídeos, como a glicose ou a frutose, elas são absorvidos rapidamente do sistema digestivo. É importante destacar que a ingestão de carboidrato simples pode produzir, né, a hiperglicemia, e a insulina ela vai auxiliar a remover a glicose do sangue para o interior das células. Lembrando que essa hiperglicemia é um aumento aí glicêmico no sangue, e a insulina, né, vai auxiliar então pegar essa glicose do sangue e levar até as células onde elas vão ser utilizadas como fonte de energia. Quando a ingestão de carboidrato ela é maior que a quantidade que pode ser utilizada ou armazenada no interior das células, é importante destacar que esse excesso de carboidrato ele é convertido em gordura, né? Por isso, né, hoje vem se falando bastante sobre o consumo excessivo de carboidrato, o qual tem contribuído aí para o aumento também da obesidade. Antes falava-se muito do risco do consumo excessivo de gordura, mas hoje, mais atualmente, vem se colocando bastante esse aumento aí do consumo de carboidrato como um risco para a saúde. Então, quando esse excesso de carboidrato, né, ele é convertido em gordura, isso pode elevar a concentração dos triglicerídeos e do colesterol, o qual estão associados ao maior risco de cardiopatias, né? Se a gente for pensar que esse colesterol em excesso, muitas vezes, ele pode interagir ali com a parede do vaso sanguíneo, o qual pode provocar algum problema, né, relacionados aí às cardiopatias. Em atletas de endurance, a maioria dos carboidratos consumidos, eles são usados para o armazenamento de glicogênio. E aí, apesar de eles consumirem uma grande concentração de carboidratos, as suas concentrações de lipídios mudam muito pouco com a ingestão de carboidrato, porque o treinamento ele vem para depletar, né, para acabar com essas reservas de glicogênio, o que por sua vez dispara aí o aumento na síntese de glicogênio muscular e hepático. Em relação às propriedades ergogênicas dos carboidratos, a depressão, né, a queda do glicogênio muscular é uma causa importante de fadiga e de exaustão nos eventos com duração superior a 1 hora. Então, quando eu tenho um evento, né, uma competição que é superior a 1 hora, essa queda desse glicogênio, ela pode gerar um processo de fadiga no atleta. E aí nós temos, né, uma dieta conhecida, mais pra frente a gente vai voltar a falar, explicar melhor sobre ela, mas é a dieta de supercompensação, em que os estudos iniciais eles demonstraram
que os homens, né, que ingeriam uma dieta rica em carboidrato durante 3 dias anterior a uma competição, eles armazenavam quase o dobro da sua quantidade normal de glicogênio muscular. Se a gente for pensar, isso pode fornecer algum benefício aí pro atleta. Porém, mais pra frente, a gente vai falar novamente dessa dieta de supercompensação para que vocês possam entender melhor como ela funciona. Os estudos, eles mostram que o desempenho dos indivíduos melhora quando eles recebem alimentos com carboidrato durante exercícios com duração entre 1 e 4 horas. E o desempenho de endurance com tempo superior a 1 hora pode ser melhorado quando os carboidratos eles são consumidos 5 minutos antes do início do exercício. Além disso, mais de 2 horas antes do exercício e nos intervalos frequentes durante a atividade. Então, os estudos, né, eles mostram que esse desempenho de endurance, né, se eu for pensar numa atividade superior a 1 hora, se eu fizer um consumo de carboidrato 2 horas antes do exercício, 5 minutos antes e em intervalos frequentes aí durante a atividade que eu vou fazer, o desempenho do atleta ele pode ser melhorado. E esses intervalos frequentes, mais pra frente a gente vai entender melhor. O atleta, é importante também destacar, ele não deve ingerir alimentos contendo carboidrato durante o período que compreende entre 15 a 45 minutos antes do exercício, porque isso pode desencadear uma hipoglicemia que a gente conhece como hipoglicemia de rebote, logo após o início do exercício, o qual pode acarretar a exaustão precoce pela privação do músculo de uma de suas fontes de energia. O que aconteceria, né? Nesse período compreendido entre 15 a 45 minutos ou 15 a 60 minutos, né? Quando eu faço o consumo de um carboidrato, principalmente de alto índice glicêmico, ele rapidamente cai na corrente sanguínea. E como eu vou iniciar a atividade logo em seguida, isso poderia desencadear uma hipoglicemia, uma baixa dessa glicose ali, e gerando assim uma exaustão precoce pela privação do músculo de uma das suas fontes de energia. Isso ocorre pelo aumento da insulina, o qual o consumo de glicose pelo músculo vai atingir uma taxa anormalmente elevada, desencadeando então essa hipoglicemia, que é chamada hipoglicemia de rebote. Pessoal, antes de passar, né, para os outros macronutrientes, eu gostaria de mostrar esse fluxograma para a gente entender um pouquinho, né? Então, os macronutrientes, eles englobam tanto os carboidratos, que a gente acabou de falar, quanto as gorduras e proteínas, que a gente vai falar posterior. Os carboidratos, como a gente viu, eles são fontes importantes de energia e a sua presença vai regular o metabolismo tanto de gorduras e proteína. Além disso, o sistema nervoso ele depende exclusivamente da energia fornecida pelos carboidratos. E a gente viu que ele é um dos principais conteúdos, né, componentes que tem que conter na nossa dieta. E a importância dele, principalmente se a gente está pensando em treinamento, tá? Os próximos que a gente vai ver no próximo vídeos, né, vão ser as gorduras e proteínas. As gorduras, elas não deixam de ter sua importância na medida que elas vão fornecer, né, até 70% da nossa energia total no estado de repouso. E além disso, né, todos os hormônios e esteroides do corpo, eles são produzidos a partir do colesterol. É importante destacar, né, que ao contrário do que muitos pensam, a gordura não é uma vilã. O problema é o consumo exagerado dela, né? Que a gente viu que tem que ser de até 30% da nossa dieta. E no máximo até 10% de gordura saturada, que é a que traz problemas aí de cardiopatia pra gente. E por fim, né? A gente vai ver também sobre as proteínas, que são utilizadas no crescimento, na reparação e na manutenção dos tecidos. E elas têm um processo importante aí na hipertrofia muscular, né? Que muitos atletas e pessoas em geral visam.
Além disso, a hemoglobina, as enzimas e muitos hormônios, eles são produzidos a partir das proteínas. Então, é mais um composto aí que é importante a gente conhecer esse macronutriente, principalmente pensando que muitas pessoas envolvidas aí no mundo fitness e tal, fazem um consumo exagerado dela visando exatamente essa hipertrofia aí muscular. Então, destaco aí as referências utilizadas nessa aula inicial sobre os macronutrientes. E gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Espero ver vocês na próxima. Muito obrigada!